Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Alceni e nessa aula nós vamos falar sobre média ponderada. Quais são os nossos objetivos? Compreender o conceito de média aritmética ponderada, aplicar o cálculo de média aritmética ponderada na resolução de situações e problemas. Aqui eu quero fazer uma observação, pessoal. Sempre que eu falo em média aritmética simples, lembra, é um cálculo. Quando a gente começa a falar em média aritmética ponderada, a gente vai mudar um pouquinho nossa maneira de calcular. E o seguinte, num exercício, sempre que ele solicitar média aritmética ponderada, ele vai escrever para nós, calcule a média aritmética ponderada, ok? Então vamos lá. Você sabia que as notas obtidas no Enem são utilizadas como forma de ingresso na universidade? E que as universidades fazem uma média ponderada dessas notas? Pessoal, Enem, a gente ouve falar muito, 3 vezes por ano. Vocês que estão no oitavo ano já devem ter ouvido falar. Primeiro é quando abre as inscrições, toda a mídia fala de Enem. Segundo, dia da prova, que inclusive se aproxima, normalmente no final de novembro é a prova do Enem. E terceiro, quando sai o resultado. Então vocês já têm que ir acostumando e entendendo, porque vocês vão fazer Enem daqui 4 anos, passa muito rápido, né? Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é realizado anualmente. Ele é composto de uma redação e 4 provas objetivas. Algumas instituições utilizam essas 5 notas, a da redação e as 4 notas das outras provas, como critério para a seleção do candidato ingressar numa universidade. Utilizam só a nota que vocês tiram nessa prova do Enem. Para ingressar, por exemplo, no curso de pedagogia de certa instituição, a Heloísa precisa obter a média do Enem superior a 580 pontos, chamada de nota de corte. Aqui, conforme o curso que você escolhe, existe uma nota de corte. Conforme a instituição, a universidade que você quer fazer teu curso superior, varia essa nota de corte de curso para curso. E vocês vão ver também que tem outra coisa que varia o peso das provas. Olha o que nessa instituição que a Heloísa quer estudar acontece. Ela coloca peso 3 para a prova de redação, ou seja, a prova de redação é muito importante que ela tire uma nota boa. Peso 2 para a prova de ciências humanas e a de linguagens, né? Geografia, história, língua inglesa, português. E peso 1 para as demais. Quem entra aí? Matemática, física, química, ok? Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é um gabarito, um resultado do Enem de 2017. Olha o que aconteceu aqui, ó. A Heloísa optou pela língua estrangeira espanhol. As áreas de conhecimento são 1, 2, 3, 4, mais a de redação. Então, são 5 provas, né? A primeira, linguagens e códigos e suas tecnologias, ela atingiu pontuação de 598. Ciências humanas e suas tecnologias, 450,5. Ciências da natureza e suas tecnologias, 520. Matemática e suas tecnologias, 782. A Heloísa era uma boa aluna de matemática. Redação, olha lá, 675. E esse foi o resultado que a Heloísa obteve no Enem. Será que ela conseguiu ser aprovada? Bom, as notas nós temos aqui. E nós sabemos também que essas notas têm peso, porque ele falou para nós lá no começo, né? A gente viu. Então nós precisamos calcular a média. Mas tem esses pesos, e agora? O que eu faço? Será que é uma média normal? Basta eu somar esses valores e dividir pelas 5 provas? Não, pessoal, aqui que muda, ó. Acompanha comigo. Algumas situações pressupõem o cálculo da média aritmética ponderada. Isso acontece quando se tem pesos diferentes para determinados valores, como no caso da instituição que a Heloísa pretende estudar. Por que o peso maior é na redação? Por que o peso maior é nas linguagens e ciências humanas? Pessoal, ela quer fazer pedagogia. Pedagogia é uma área que utiliza mais esses conhecimentos.
se a Heloísa quisesse fazer engenharia, o peso aqui de matemática e sua tecnologia seria diferente. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Ó? Quando a prova tem peso 2, é como se a nota obtida nessa prova fosse contada 2 vezes. Então, ela vale mais. Veja como podemos organizar as notas da Heloísa. Dá uma olhada aqui. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Peso 2. Na verdade, então, nós vamos ter que pensar o seguinte. Como vale peso 2, é o mesmo que se ela tivesse feito 2 provas, né? Olha aqui, eu vou ter que somar 598 mais 598 das linguagens e códigos e suas tecnologias. Tá, e em ciências? Mesma coisa, peso 2. Então é como se ela tivesse feito 2 provas. A nota de 2 provas, 450,5 mais 450,5. Ciência das naturezas, da natureza, peso 1. Então, muito bem, se ela foi mal nessa prova, ela não será tão prejudicada. Aonde que ela tem que ir muito bem, gente? Aqui, onde os pesos são maiores, né? Redação e as 2 outras linguagens. E matemática, mesma coisa, ela foi muito bem. Mas no caso da Heloísa, como ela quer o curso de pedagogia, matemática para ela só vale 1. Mas a redação não, né, gente? Olha aqui, a redação tem peso 3. Então é como se ela tivesse que acrescer a nota de 3 provas que ela realizou. Pois bem, agora, se a gente for calcular pela média, como a gente conhece, a média aritmética, basta eu somar tudo isso. 598 mais 598, repetir 2 vezes 450,5, por quê? Porque é como se ela tivesse feito 2 provas. Uma vez só o 520, porque tem peso 1. Uma vez só a prova de matemática, que teve peso 1 também. E 675, 3 vezes, né? Gente, agora pensa comigo aqui. A maioria do pessoal, na hora de fazer esse cálculo, erra. Porque pensa o seguinte, coloca aqui embaixo, dividindo o número de provas, que são 5, mas na verdade são 9. Lembra? É como se ela tivesse feito 2 provas. Então eu vou ter que somar 1, 2, mais 2 provas aqui, 3, 4, aí peso 1, 5, 6 e a redação com peso 3. Então a soma disso vai me dar 9. Olha aqui comigo. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 3, 9. Cuidado, isso gera muita confusão e dúvida. A hora que eu calculo tudo isso, eu encontro que a nota aproximada da Heloísa foi de 602,66. Como deu uma dízima periódica, a gente pode arredondar para 602,7. Tá, professora, você está falando que média ponderada é diferente de média aritmética? Sim, porque aqui fica mais fácil eu calcular. O que eu vou fazer ao invés de somar todos aqueles dados? Eu vou multiplicar. Olha aqui, eu pego a nota, ao invés de somar 598 mais 598, eu já multiplico pelo peso. Ciências humanas, ao invés de somar 450,5 mais 450,5, eu multiplico pelo peso. E assim eu reduzo os meus cálculos. Não esquecendo que o que vai aqui embaixo, no denominador, é o peso. A soma, 2 mais 2 mais 1. E não 1, 2, 3, 4, 5. Tá, pessoal? Outra coisa, lembra sempre. Eu preciso primeiro resolver a multiplicação. Então, eu tenho que fazer 598 vezes 2. Depois, eu vou acrescer por 450,5. E depois, a outra multiplicação, a outra e a outra. Se vocês inverterem essa ordem, o resultado dá errado. Dividido pela soma. Olha aqui, fazendo os cálculos, tem que dar o mesmo do que a gente fez anteriormente. 5.424 divididos por 9, aproximadamente a média dela foi de 602,7. Como a nota de corte para o curso de pedagogia era 580 pontos, significa que a Heloísa foi aprovada. Que bom, né, pessoal? Agora vocês já sabem, já pode ajudar o irmão, o primo, qualquer um que vai fazer o Enem. Bom, existe uma fórmula para isso. Matematicamente falando, está aqui, ó. A média aritmética ponderada de uma série de dados é determinada pela soma de todos os produtos
de cada valor pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos. Ó, é determinada pela soma de todos os produtos. Produtos, multiplicação, né? Esse aqui é o símbolo que a gente chama de somatório. Vocês vão ver muito daqui para frente. O que ele está dizendo aqui? Que a soma é o somatório, então a média ponderada é igual ao somatório do valor multiplicado pelo peso dividido pelo somatório de pesos. Cuidado aqui, de novo. Bom, chegamos a hora do nosso praticando. As notas de um aluno durante um trimestre em inglês são as seguintes. Primeiro trabalho que ele fez, 8,5, peso 2. Segundo trabalho que ele fez, valia 7, também com peso 2. A apresentação desse trabalho valia 8. Ele tirou 8, perdão. Peso 3. Aqui em cima também, tá? Não é quanto valia, eu me enganei. É quanto ele tirou, a nota que ele obteve. E a prova individual, pessoal, ele tirou 7,6 com um peso 3. Então percebam que o que mais vale aqui, qual tem o peso maior? Tanto a apresentação quanto a prova individual. Bom, a pergunta para vocês é a seguinte: qual foi a média desse aluno nesse trimestre em inglês? Eu já volto.
Então, pessoal, voltamos agora com a resolução. Lembra, essa aqui falava em pesos, né? Peso 2, peso 2, peso 3. Como é que é o cálculo mesmo? É o somatório do valor multiplicado pelo peso dividido pelo somatório dos pesos. Então, o que a gente fez? Pegou as notas do trabalho 1, 8,5 multiplicou por 2, mais o trabalho 2, que valia 7, que ele tirou 7 multiplicado por 2, mais a apresentação, ele tirou 8 multiplicado por 3, e a prova individual, onde ele tirou 7,6 multiplicado por 3, dividido pelo somatório dos pesos, que é 2, 2, 3 e 3. Isso me dá 10. Fazendo todas essas somas, eu encontro que a média tirada foi de 7,78. A média ponderada 7,78. Foi uma boa nota, né? Vamos para frente? Mais um praticando. A tabela a seguir mostra o salário dos funcionários de uma empresa de manufatura de bonés. Manufatura é fabricação de bonés. Determine a média salarial desses funcionários. O que eu tenho aqui, gente? O salário dos funcionários e a quantidade de funcionários que ganham esse salário. Então, 12 recebem 1.180 por mês. 8 funcionários recebem 1.650. 7, 2.500 e 3, 5.270. É contigo. A gente já volta para saber qual é a média.
Bom, vocês perceberam que nesse exercício eu não falei em pesos de prova, mas eu tenho número de funcionários. Então, eu posso encontrar o quê? A média ponderada, correto? Vamos lá. Percebam que 1.180 aparece 12 vezes, 1.650, 8 vezes, 2.500, 7 vezes e 5.270, 3 vezes. Gente, olha o trabalho se eu não pudesse usar a multiplicação, né, o produto para resolver o cálculo dessa média. Eu teria que somar 1.180 12 vezes. É muita coisa. Para isso que a gente tem a fórmula da média ponderada, que é o que mesmo? Não esqueçam, média ponderada é igual ao somatório do valor multiplicado por seu peso dividido pelo somatório de pesos. Nesse caso aqui ficou assim: 1.180 vezes 12, 1.650 vezes 8, 2.500 vezes 7, 5.270 vezes 3. O peso agora é a quantidade de funcionários que a empresa tem que pagar o salário. Fazendo toda essa conta, não esquece, aqui embaixo eu tenho que somar os pesos da quantidade dos funcionários, não a quantidade de salários. Fazendo essa conta, eu vou encontrar que a média ponderada aproximada é de 2.022,33 centavos, né? Lembrando, esse símbolo aqui quer dizer o quê? Aproximadamente, né? Não dá exato, porque aqui, se vocês perceberem, eu fiquei com uma dízima periódica. Então, como a nossa moeda só trabalha até 2 casas decimais, eu aproximadamente chego ao valor de 2.022,33 centavos. Bom, o que vimos hoje? Resolução de situações, problemas, usando o conceito de média aritmética ponderada. Gravem essa fórmula, anotem essa fórmula no caderno. A gente usa muito média ponderada. Isso aqui é aquele conteúdo que vocês têm que aprender, gente, porque daqui agora até o fim da vida vocês vão ver, em algum momento vocês sempre vão precisar calcular a média ponderada. E que esse símbolo, né, significa somatório. Vai aparecer bastante também. Então, assim, hoje nós falamos sobre média ponderada. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula.